Muito boa noite, irmãos, e bem-vindos. Mais uma vez estamos convosco neste domingo à tarde, neste último domingo de julho. Já acabamos este mês mais quente do ano e, graças a Deus, estamos aqui para celebrar esse facto. Agora, agosto também não é muito frio, só nós temos muitas esperanças que as coisas vão mudar muito. Aqui estamos convosco mais uma vez. Daniel Ávila, sacerdote diocese de Fresno, leitor de vocações, e ao meu lado o diácono João Sousa. João, e isso, como é que está? Isso vai decorrendo, vai correndo bem. Vai-se andando, não é? Vai-se andando, de vez em quando vai-se à costa, isso, a arrefecer um bocadinho. Em facto, estou aqui só à vista pela gravação, porque este fim de semana eu estou na costa. Na costa vou fazer um casamento lá, ou benzer um casamento, e então aproveitar ficar um dia ou dois lá. Vocês estão-me a ver, mas eu não estou aqui, estou do outro lado. Aliás, é sempre assim, não é? É a gente sempre assim. Grava estas coisas. As pessoas às vezes dizem, tu tens sempre a mesma roupa 3 semanas seguidas. É porque sentados, não sujamos, estamos aí sentadinhos, nem sequer mexemos muito, está ok. A gente grava 3 programas de cada vez e assim é. Então, hoje então é o último domingo de julho, não é? 27 de julho. Estamos no fim do 17 do tempo comum. E domingo que vem é a festa de Santo António em Hanford. Tem missa agora na sexta que vem, a missa dos doentes. Para os que estão lá pertinhos, querem vir, é ainda um tríduo ou só fazem a missa na sexta-feira? Tem missa na sexta, não sei se tem na quinta ou não. Ok, missa na sexta para os doentes. E no sábado tem o bolo de leite da manhã e no domingo tem a festa. Como agora não temos assim um programa de rádio português aqui na área, é bom dar esses anúncios de vez em quando. E o vosso diácono é que vai pregar na sexta e no domingo na festa. Bom, então. Só esta semana vou estar busy. Então, vocês querem ouvir mais uma coisinha, vai-se ouvir lá em vivo, não vai ser gravado. O diácono João vai estar lá em vivo, transmitindo a palavra de Deus. Mas isso é para o domingo que vem, agora vamos concentrar no domingo de hoje. Estamos continuando ainda, para os que nos acompanharam no domingo passado, estamos nessa parte do Evangelho de São Mateus, capítulo 13 e até 14, que há estas parábolas sobre o reino de Deus. Jesus está ensinando, pouco a pouco, com imagens muito naturais, muito comuns, muito da vida diária, o que é o reino de Deus. O reino de Deus pode-se comparar a tal e X. E então vamos ouvindo, porque há mais umas 2 ou 3 parábolas hoje, sabendo ou tocando a respeito da sabedoria e conhecer o reino de Deus. A melhor coisa é que nós vamos já à palavra de Deus e então podemos falar uma coisinha de Deus. Ok. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso todo o escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor Jesus. Mas então estas parábolas pequeninas sobre o reino de Deus, e esta vez eu acho que estão mais comparando o valor, a ideia que me vem a juiz João é o valor do reino de Deus entre nós. Nós podemos ver o valor de alguns reinos da terra, reinos e rainhas e reis da terra que põem valor na moeda ou na força armada, ou seja o que for, o poder político. Mas quando Jesus fala do valor do reino dos céus, é uma coisa muito diferente. Não se menciona aqui nada de dinheiro, valor sim, mas dinheiro não. E a comparação é, a primeira coisa que eu vejo em medindo o valor é quando uma pessoa encontra uma coisa de valor, já aprecia isso. Mas então pode encontrar uma coisa mais valorosa que esteja aberto a trocar, a mudar para a frente. Faz-me pensar um show que havia antigamente, era Let's Make a Deal. E não sei se nossa gente ainda vão se recordar disso, mas esse gajo no Let's Make a Deal oferecia uma coisa. Eu dou-te $10, tens um alfinete dentro da tua bolsa ou dentro da tua coisa aí, a coisa que tens. E procuravam, então davam os $10. Agora, podes ficar com esses $10, ou se queres ver que está aqui atrás desta cortina, dás-me os $10 e eu dou-te o que está dentro. E de vez em quando trocava, e havia coisas muito mais valorosas, e muitas vezes não havia um burro, ou uma coisa aí que não valia muito, não? A ideia é que nós, não por razões de querermos enriquecer-nos, mas de poder ver o valor numa coisa, estamos dispostos a trocar, a ver que uma coisa pode ter um grande valor, mas se vem outra coisa de mais valor, estamos dispostos a sacrificar, podemos usar a palavra, porque isso é que entra aqui no mistério de Jesus, sacrificar o que temos para ter essa coisa de mais valor, não? Eu gostei do exemplo do Let's Make a Deal. Também é quase como uma parábola, assim, um exemplo claro, que a gente pode ver, a grande diferença é que a gente não sabe o que é que está por trás da cortina. Isso. Pode não ter valor. E esta do reino de Deus, embora o valor esteja escondido, penso que o que Jesus Cristo queria dizer, está escondido aos olhos de muita gente, que não sabem o valor que aquilo tem. E uma vez que a gente descobre o valor, a gente está disposto a dar mesmo que seja a carteira. Não só os $10 que a gente tem na carteira, mas tudo. A coisa é saber como medir valor. Qual é a coisa que eu uso para medir, não? Porque se eu uso o standard a regra de dinheiro, valor, assim, económica, então é muito gostoso. O reino de Deus não tem muito valor nesse caso, porque o reino de Deus não vai pagar os bills, o reino de Deus não vai dar para o meu retirement, não? O reino de Deus não, tal e tal, não brilha, assim. O reino de Deus é uma coisa muito mais interior, tendo Deus presente na sua vida, vivendo para bondade, caridade, generosidade, misericórdia, são coisas de valor muito diferente do valor que nós medimos com a calculadora ou na conta no banco, não? Só como é que medimos o valor de uma coisa? E isso eu acho que é mais a coisa que nos mais mexe conosco. O que é que eu estou usando para medir o valor na minha vida, não? E isso é relativo também, porque uma pessoa pode dar um certo valor ao reino de Deus e outra dá muito mais valor a esse reino e está disposto a trocar uma coisa de muito valor pelo reino e o outro diz, não, isto vale uma coisinha, mas não é assim tanto. Eu hei de ir à missa uma vez por mês e dá quanto queiro. Não estou disposto a ir todas as semanas para lá. Depois o outro passa o cesto da coleta e diz, para que é que eles passam isto aqui? O santo não come nem bebe. E eles andam sempre aqui a tirar a pedir. A medida que nos usamos é muito relativo. Mas já há um standard, eu acho, que Deus põe aqui nestas Santas Escrituras, que há umas coisas que nós temos que saber que são iguais para todos. Eu posso dizer, olha, ser uma pessoa que é generoso
é uma coisa importante para todos. Não são alguns que são chamados a ser generosos, nós todos somos chamados a isso. Ser uma pessoa que perdoa, que sabe perdoar e ser misericordioso, alguns podem dizer, isso não vale para mim porque eu sou um homem justo. O que me fazem eu vou fazer, ou o que eles não me fazem também não faço para eles. Não, é justiça, mas a misericórdia em frente de Deus conta para muito mais do que a justiça, não? Só nós temos que procurar ver a medida. Eu acho que a clave, ou a chave aqui, é saber o que pedir para poder distinguir. Nesse caso, Salomão, na primeira leitura, tem uma leitura hoje também que nós podemos passar, que ele dá a chave de conhecer como é que vamos saber qual é a coisa de mais valor. Até ele nos ensina o que devemos de pedir para que poder então ver as coisas como Deus vê e não vê só as coisas da maneira do mundo. Não, É porque se elas estão escondidas, que aqui diz que é um tesouro escondido num campo, e se uns descobrem e outros não, qual é a diferença entre os dois? Aquele que descobriu, porquê é que ele descobriu? Todos passaram pelo mesmo lugar, pelo mesmo campo, porque o reino de Deus é uma pedra escondida num campo, mas em toda a banda da nossa vida, onde a gente passa, aquele campo lá, está lá o reino de Deus escondido, aquela pedra preciosa. Ou todos não têm a capacidade, ou todos não têm a mesma abertura para ver. Eu acho que Deus não ia dizer, olha, eu vou fazer alguns com a capacidade de chegar ao céu e outros não vou fazer com essa capacidade. Deus dá essa capacidade para todos, mas agora o ponto que nós temos que abrido a essa capacidade é muito diferente. Mas espera, mas então não é só uns tantos que vão para o céu, que já têm lá o nome escrito, e os outros não podem ir, que não têm lugar para eles? João, eu pensava que eras católico, estás falando como um testigo de Jeová, que só permitem 144 mil pessoas entrar no céu. Desde o começo do mundo isso já está cheio. Começou. Tem que começar um céu novo. Depois de 10 anos já estava cheio. Não, isso, a infinitidade do céu é uma das mistérios muito grande, que é aberto para todos, mas não entra todos. Não todos entrem porque não todos querem entrar. Nem todos descobrem a pérola ou o tesouro escondido. Vamos ver uma coisinha mais esta coisa de trocar. Eu acho que muito interessante este homem que é um mercante ou negociante em pérolas preciosas. Ele já sabe o valor, ele deve ter algumas, não? Mas encontrando um de grande valor, ele está disposto a vender tudo quanto possuía e comprar essa pérola. Eu acho que é interessante que a pessoa tenha a capacidade de poder sacrificar tudo para uma coisa tão importante. Eu acho que para a nossa vida diária, eu acho que quem nos ensina mais isso é uma mãe dedicada, ou um pai também, mas uma mãe que tem esse ardor tanto forte para o seu filho, que está disposta a dar tudo, sacrificar tudo, até a sua vida para a sua criança. Eu acho que isso é o exemplo do que Jesus está aqui falando, que se alguém quer possuir da coisa de mais valor, tem que estar disposto até a entregar tudo. E Deus nos ensina isso. Quando Jesus oferece a sua vida na cruz, temos o exemplo, mas podemos dizer, mas isso é Deus, isso é Jesus, isso é o Altíssimo, não é um ser humano como eu, não? Mas há seres humanos com essa capacidade também. Um outro exemplo também do sacrifício que a gente é capaz de fazer por uma coisa que a gente acha que tem valor, os imigrantes todos deixaram a sua terra, deixaram a sua família. É muito gostoso a gente estar lá nas ilhas com os nossos parentes e conhecendo aquela gente toda e deixar isso tudo para trás e ir meter-se numa terra onde a gente não fala inglês, onde a gente não sabe se tem as capacidades para se ingrar das skills que são precisas hoje em dia para ter um trabalho, para poder sustentar a família, e depois se vem doença antes da gente ter trabalho, e se a gente não tem com que pagar as nossas dívidas. Sim. O imigrante arriscou muito, e a maior parte
de nós aqui viemos, conseguimos fazer a nossa vida, a gente olha para trás e a gente diz, valeu a pena, mas foi muito custoso. E também esta pérola preciosa, uma de grande valor, que diz que vai vender tudo quanto possuía, porque a gente deixou tudo nas ilhas. Ninguém trouxe a sua casa para cá, a sua terra, a sua burra, que lá usava a burra para trabalhar. E muitos pensando que nunca mais iam lá ver as coisas. Não? Olha, vamos tocar nesse ponto. Quando voltamos, agora estamos neste momento do intervalo, vamos tomar o intervalo para que não se fiquem para descansarem um bocadinho, isto é muito pesado. Vocês descansem um bocadinho. Mas não vão muito longe, porque voltamos daqui a 60 segundos. Só tomamos um intervalo, então vamos tocar mais esta ideia dos imigrantes e do rei Salomão e seu grande exemplo para nós. Daqui a 1 minuto, se Deus quiser. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Irmãos, bem-vindos outra vez, aqui estamos, como tínhamos prometido, e obrigado para ficarem connosco para agora a segunda parte. Estamos aqui a falar hoje de mais umas parábolas de Jesus sobre o reino dos céus e o valor do reino dos céus. E nós temos começado a pensar esta ideia de como é que podemos distinguir, como é que podemos medir o valor do reino dos céus, porque sabendo o valor, então a pessoa sabe quanto é que tem que pagar. E é uma coisa que temos que pagar por o reino dos céus. É uma coisa dado a nós, mas pagar no sentido de que nós não entramos na presença de Deus, na vida de Deus, no reino dos céus, se nós não entregamos a nossa vida, se não formamos a nossa vida de uma maneira que cabe no reino dos céus. Não é qualquer pessoa que vai dizer, Senhor, Senhor, vai entrar. Entrar, dizer, não é só dizer dentro uma porta, mas entrar, ser parte, participar no que é Deus, no é o reino dos céus. Nós temos que saber como medir esse valor e ser dispostos a pagar por ele, num sentido. Vamos explicar, usando o exemplo aqui do rei Salomão. Não sei, João, se querias compartilhar este exemplo de Salomão, até podemos ler uma coisinha da leitura, porque é breve, lá do primeiro livro dos reis, a decisão que Salomão faz e o que é que ele perde e o que é que ele ganha. É um exemplo que pode nos inspirar. Quer ler ou quer que leia? João, quer que leia? Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe, pede o que quiseres. Salomão respondeu, Senhor meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para governar o vosso povo, para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe, porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante, então, o Salomão tem a oportunidade de pedir qualquer coisa de valor, que ele pense que é coisa de valor, e Deus diz, olha, pede. E Salomão
tendo já pensado, responde com esta coisa, pedindo sabedoria. Sabedoria, primeiro, para governar este povo. Segundo, capacidade para conhecer o mal e o bom. E escolher entre eles, não? Inteligência para governar isto tudo. E eu acho que isso é a clave de tudo. É a chave que abre tudo o demais, não? Olha, saber pedir, saber dar o valor à sabedoria e à inteligência. E Salomão recebe então isso e tudo o resto, não? Acaba a leitura antes de nós chegarmos a essa parte, mas Deus faz a promessa, terás isso e terás o resto também. Eu acho que aí temos um exemplo, podemos pedir as 3 coisas que ele não pediu, que Deus responda, como não pediste longa vida. Quantos de nós nunca paramos de pedir, olha Senhor, deixa-me viver até ver os filhos dos meus filhos, ou deixa-me viver até 80 anos, ou 90, ou 100, ou deixa-me viver bem e saúde, e saudável e com meus miolhos ainda a trabalhar, não é? Pedimos sempre a coisa da vida. Nem pediste a riqueza, não? Não pediste que tenhas bastante, mas confiando que eu vou dar o que é preciso. Nem pediste a morte dos teus inimigos, que também muitas vezes não desejamos a morte, mas gostávamos de ver que os nossos inimigos também agarrem o que eles merecem, não é? E como você não pediu nada disso, pedi esta sabedoria, eu vou dar o resto também. Eu acho que é muito Ele deu a sabedoria e deu longa vida e deu riqueza. Houve o homem mais rico que Salomão. Yeah. E também a morte de alguns inimigos. Ele viu os seus inimigos morrer em frente dele. Ele também viu, porque ele também reinou em paz muitos anos e até teve a oportunidade para construir o primeiro templo, não? Foi. Ele teve muita paz. 40 anos que ele governou, não foi? Só mais que seu pai, David. Foi uma. Eu acho que isso é uma lição para nós. Estamos a falar do valor do reino de Deus e muitas vezes poramos os valores de outras coisas do mundo. E agora, eu acho que nós temos que ver este reino de Deus o que é. Estamos pedindo o reino de Deus, se nós queremos entendê-lo, então, e estamos capazes de trocar o que nós temos para este reino de Deus, temos que compreender o que é o reino de Deus. Temos o exemplo do domingo passado. É como a fermente, semente de mostarda que cresce e cresce. Jesus fala hoje lançando o rede ao mar, que tem muitas espécies, uma pessoa tem que escolher o bem e o mal. Eu acho que isso mais fala de, outra vez, eu escolher, não é? O reino de Deus, como é que se explica? Mas é isso mesmo que o senhor acabou de dizer, que a gente, por nós próprios, não temos a capacidade de entender e de saber dar o valor às coisas de Deus, às coisas do reino. E o rei Salomão também notou isso, e por isso pediu sabedoria. E a gente só tem a capacidade de conhecer o reino se Deus nos dá essa capacidade. E por isso devíamos fazer a mesma oração do rei Salomão, a pedir que ele nos dê a sabedoria para a gente poder distinguir o bem do mal e escolher o bem. Porque o reino de Deus não é uma questão de, como é que diz São Paulo, não é uma questão de comer e de beber e de ter muitas coisas, mas sim de paz, de justiça, de estarem bem com Deus, de fazermos a vontade de Deus na nossa vida, não é? E é isso que nós temos que tocar, porque o reino de Deus não é, como diz São Paulo, nos faz pensar, não é de comer nem beber, ninguém pode dizer que está aqui, está lá. Isto é um estado de viver, uma maneira de viver sempre fazendo a vontade de Deus. Só o que Deus nos está convidando para chegar ao fim das contas todas aqui, o que é viver no reino de Deus é querer fazer a vontade de Deus em tudo. Em tudo, da coisa mais pequena à coisa mais grande, das decisões mais inimportantes do dia até as coisas mais importantes da vida, nós queremos fazer a vontade de Deus. Isso é ser parte do reino de Deus. E fazer essa vontade de Deus então inclui que eu vou procurar viver de uma maneira que os frutos do reino tornem-se evidentes na nossa vida. A paz, a alegria, a justiça, a misericórdia, a generosidade, essas coisas mostrem na nossa vida.
Se nós queremos ter isso, então, e muitas vezes temos que trocar, não? Porque fazer a vontade de Deus demanda que eu não faça a minha vontade sempre. Yeah. Que eu tenho que deixar a minha atrás para fazer a dele. Há coisas que a gente tem que trocar. Uhum. Há coisas que a gente tem que mudar para adquirir o reino. Outra razão que a gente não entende o valor das coisas é porque não nos apercebemos de que o reino de Deus já começou neste mundo, mas tem o seu preenchimento completo, a sua realização completa no céu para sempre. É lá é que é o verdadeiro reino de Deus estabelecido para sempre. E é uma das razões do grande valor. É que não é só uma coisa aqui para 2 anos, 5 anos, como os reis, mesmo que começou a seja rei 40 anos, no conjunto da eternidade, isso não é grande coisa. Yeah. Não é? Isso não é grande coisa. E a gente às vezes não tem o alcance da grandeza do reino. E por isso a gente diz ao Senhor, vou dar uma coisinha por coxinho. Porque isto não vale assim tanto como isso. Eu dava mais se isso valesse mais. Mas não vale muito. E se a gente pedir a Deus a sabedoria que o Salomão teve, e que a gente também precisa, a gente vai descobrir o grande valor do reino. E isso nos leva a viver uma vida muito diferente, porque estamos a tomar decisões, estamos a dirigir a nossa vida, estamos a escolher os nossos caminhos de uma maneira muito diferente. Porque se eu estou vivendo para a vontade de Deus e estou tentando cumpri-la em tudo, então as minhas ações, as minhas decisões são muito diferentes do que só cumprir o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. Irmãos, mais uma vez estas parábolas sobre o reino de Deus. Já domingo que vem, já vamos um bocadinho fora disso, mas que não esquecemos o valor disto e pedir ao Senhor a graça, como Salomão, de saber o bem e o mal e escolher sempre o bem. Boa noite e até domingo que vem. Adeus.